A paz de Cristo. Você está no canal do YouTube do pastor Ocimar Almeida e hoje mais um estudo bíblico. Hoje vamos falar sobre a oração de cura divina. Você já parou para pensar que na maioria das vezes, quase todas as pessoas, quando passa mal, quando fica doente, ou quando um filho adoece, ou quando algum familiar fica doente, a primeira coisa que pensa é ir para o hospital, ou tomar um remédio, ou descansar, ou fazer qualquer outra coisa, menos orar. Já pensou nisso? Que alguns casos são assim, não são todas as pessoas. Mas hoje você vai aprender uma coisa. Passou mal? Ora ao Senhor. Está doente? Ora ao Senhor. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, aqui, Tiago, que era um meio-irmão de Jesus, meio-irmão no sentido de que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele nasceu de Maria, mas gerado pelo Espírito Santo. E depois a Bíblia vai relatar que Maria continuou casada com José e teve outros filhos. Isso está no relato bíblico. Aí Tiago, esse meio-irmão de Jesus, porque Tiago era filho de José e Maria, ele vai se converter depois que Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus morreu na cruz, depois que ele ressuscitou, aí que esse Tiago, ele se converteu ao Evangelho, aceitou a Cristo. Mas também depois que ele aceitou, ele foi uma bênção, um homem ungido, responsável, pastor de igreja. E aí Tiago, ele escreve essa carta para os judeus que estavam dispersos. E aí nessa carta ele coloca esse trecho. Olha só, tem alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, Tiago está aqui relatando, dizendo que esses judeus que estavam dispersos, eles não estavam fazendo isso. Quando ficava alguém dentre eles doente, eles corriam para o hospital desesperados, ou começavam a chorar e começavam a se lamentar pela enfermidade. Porque essa doença chegou, essa enfermidade está destruindo a minha família, destruindo a minha vida. Tiago está falando que o comportamento nosso tem que ser diferente. Não está proibindo de ninguém tomar remédio, de ninguém fazer uma cirurgia, de ninguém ir para o hospital, não é isso. Tiago está falando que existe uma sequência, uma ordem. E a primeira coisa que precisamos fazer é orar ao Senhor. E aí ele ainda fala mais. Olha, na igreja, existem pessoas capacitadas, separadas por Deus, para fazer a oração e ungir com óleo em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor aqui de Tiago é o Senhor Jesus Cristo, porque Tiago ele pregava Cristo. Então esse versículo faz parte de um dos textos mais práticos do Novo Testamento sobre o cuidado pastoral e a oração e a fé. Ele aborda o cuidado com os doentes na comunidade cristã e a importância da intercessão. Quantas e quantas vezes nós vamos ver, às vezes, o líder da igreja, por conta dele, escolhendo quem vai orar, quem não vai, quem pode orar, quem não pode. Isso é um cuidado, isso é um alerta de que quem separa é o Senhor. Tiago está dizendo que a oração é em nome do Senhor, em pessoas separadas
por Deus. Por Deus. O livro de Tiago é uma carta prática, escrito para os judeus. Aqueles judeus que estavam sendo perseguidos, estavam se convertendo ao Evangelho, estavam ali, alguns morrendo, sendo apedrejado, sendo crucificado. E aí Tiago, ele encoraja esses cristãos a ter paciência. Talvez até o cuidado médico para os cristãos, os judeus que estavam se convertendo, poderia estar até sendo negado. Porque naquela época, quem se convertia a Cristo era mal visto, era desprezado. Quem tinha a unção de Cristo verdadeira era desprezado. Hoje em dia não acontece mais isso, né? Quem tem a unção de Cristo, o chamado de Cristo, eu creio que não existe mais. Acredito que não. Aquele desprezo, aquele desdém, aquela... Não tem mais. Graças a Deus que não tem. Então, o Tiago, ele vai falar que a confiança em Deus, ela tem que permanecer mesmo quando chega a doença, mesmo quando chega a enfermidade, mesmo quando chega a perseguição. Então, no versículo 14, Tiago foca no sofrimento físico. E ele fala, olha, quando surgiu o sofrimento físico, a doença, a enfermidade, corre para a casa do Senhor, corre para a igreja. Porque ainda que vocês não estejam encontrando recurso aí na cidade, ainda que ninguém queira dar atendimento médico, mas façam o seguinte, primeiro vão na casa do Senhor, vai lá, porque eu vou estar lá. Tiago era um que estava sempre disposto a isso. Está alguém entre vós doente, e essa doença, Tiago, ele no grego, né, é asteneu. Asteneu geralmente se refere a uma fraqueza ou uma enfermidade física, mas também pode incluir fragilidade emocional ou espiritual. Porque às vezes a pessoa vai se sentir fraca, desanimada, e a pessoa ela vai achar até que nem está enferma. Mas essa fraqueza, essa fragilidade, essa moleza, isso é reflexo de enfermidade. A pessoa está sempre cansada, sempre é uma enfermidade que a pessoa não está sabendo, não está vendo. Então o contexto sugere principalmente a doença física, mas a ideia pode ser ampliada para qualquer situação de fraqueza que necessite apoio e oração. Você tem sentido essa fraqueza? Busque em oração na sua comunidade, na sua igreja, entre os irmãos, entre as irmãs. A oração em conjunto ela tem um efeito muito forte. Muito forte. A pergunta, ela pressupõe que os crentes devem conhecer a sua condição e buscar ajuda. Então, a pessoa só vai buscar ajuda se ela reconhecer que ela está enferma. E aí, Tiago, ele está orientando, olha, igreja, vocês como igreja, vocês como comunidade, apoia uns aos outros. Principalmente aqueles que estão em momentos de necessidade. Essa é a função da Igreja de Cristo. É dessa forma que precisa funcionar. Aí ele fala, chame os presbíteros. Aqui esse termo, quando ele fala isso, ele está se referindo normalmente aos líderes espirituais da igreja, também que eram chamados de anciãos, os anciãos da igreja. Eles são responsáveis por cuidar do rebanho e guiar a comunidade em oração e ensino. Então, ali, a sua presença aqui indica que os líderes espirituais têm um papel importante no cuidado com os membros, especialmente em tempos de crise. Por isso que a pessoa precisa ter o tempo de dedicação ao espiritual. Não é só se preocupar com parede, com ferro, com tinta,
Não, se preocupar com as vidas. As vidas são mais importantes do que um banco, do que uma parede, do que um telhado. Muito mais importante. Então aqui a chamada aos presbíteros demonstra que a oração pela cura não é apenas individual, mas ela envolve a comunidade de fé. Às vezes a pessoa toma tanto tempo com as coisas aqui desse mundo, com as coisas materiais, e às vezes não vai ter nem tempo para um atendimento pastoral. Essa é a realidade. Não vai ter tempo. Tão preso a pedreiro, a pintor, a animal, a bicho, a passarinho, a peixe, a criação de gado. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo para o espiritual. Tudo isso são ladrões de tempo. Tempo nosso urge em dedicar às coisas de Deus. A igreja, normalmente, muitas vezes está enfraquecida por falta de uma dedicação mais precisa e mais forte ao lado espiritual das ovelhas do Senhor. Isso é uma coisa muito séria. É muito séria. Porque a igreja, aqui Tiago está falando que a função da igreja é essa. Curar pessoas, salvar almas, levantar o caído. Essa é a nossa função como igreja do Senhor. Aí não tem problema, às vezes se a parede não está bem, se o banco não está bem, aí vamos levando. Bom é que esteja tudo bem, mas o principal é o coração das ovelhas, é a família das ovelhas, o relacionamento entre as ovelhas, o relacionamento entre os líderes e as ovelhas, o relacionamento entre as ovelhas e a sociedade e os familiares. Tudo isso. Então, Tiago está aqui chamando essa atenção para que o óleo, o significado aqui do óleo, no contexto bíblico, ele tem um significado medicinal. Até em Lucas 10, 34, vai relatar isso. Era usado para tratar feridas, o óleo. E tem também um ato simbólico. Ele representava a consagração, a purificação e a presença do Espírito Santo. Você vai encontrar isso relatado no livro de Êxodo, capítulo 30, 25, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo. E o Senhor manda ungir com óleo todas as peças e os sacerdotes também. E fala para ungir somente aqueles que eram separados para a obra. O Senhor fala isso. E em 1 Samuel 16, 13 também, Deus manda o profeta Samuel ungir Davi como rei com óleo. Ungir Davi com óleo, que era a presença do Espírito Santo de Deus. Então, no contexto de Tiago, o óleo provavelmente simboliza aqui o ato de consagrar o doente a Deus acompanhado pela oração. Agora, tem que ser em nome do Senhor. Tiago não abre mão de explicar isso. Não é pegar o óleo e ali passar na pessoa, não é isso não. Não é o poder do óleo. Esse detalhe é crucial. A eficácia da oração e da unção não está no óleo em si, mas no poder e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não é óleo. Não é o poder do óleo. Aqui é a autoridade da fé em Deus. Por isso que temos que estar sempre consagrando nossa vida ao Senhor, sempre orando, sempre jejuando, sempre se desviando do mal. Para quê? Para estar limpo, para na hora que o Senhor precisar, e não sabemos a hora que Deus vai precisar de nós, não. Qualquer momento Deus pode precisar de nós. Às vezes a gente pode estar passeando de férias, no shopping. Eu já orei por pessoas em viagem, no shopping, na rua, na padaria, em açougue, no supermercado. Já orei por pessoas e Jesus curou. E Jesus abençoou.
E Jesus libertou. Então, em momentos de enfermidade, o cristão não deve enfrentar essa situação sozinho. Não fica ali, preso na sua dor, não. A igreja é uma comunidade de apoio. E os líderes e os irmãos precisam interceder e precisam ensinar em oração aos membros da igreja. Isso é ensinado, precisa ser ensinado. Quantas e quantas vezes vamos ver muitas mensagens de vitória, vai vencer, vitória, já venceu. Mas e aí, vai vencer como? Como é que é isso? Deus é assim de qualquer maneira? Não. O Senhor sempre relaciona a vitória ao compromisso com Ele. Sempre. A Bíblia está repleta disso. Se obedecer ao Senhor, a vitória chega. Converteu a Cristo, a vitória chega. Saiu da escravidão do pecado, a vitória chega. Parou de adorar, seguir outros deuses, a vitória chega. Está seguindo somente a Cristo, a vitória chegou. É isso. Essa é a oração. Então, a oração e a unção são atos de fé, tanto por parte do doente quanto dos presbíteros, confiando que Deus pode curar segundo a sua vontade. Então, Tiago está dizendo, olha, está doente? Você reconheça que está enfermo e reconheça e você procura a autoridade da igreja. E diga, estou doente, estou com isso, eu quero cura divina, porque está escrito lá em Tiago 5,14, que a oração da fé pelos ministros, pelos presbíteros da igreja, ungido por Deus, eu vou ficar curado, eu vou ficar curada. Toma posse disso. E Deus é o agente da cura. Esse versículo não promove uma garantia de cura física, mas é um convite para confiar no poder de Deus em todas as circunstâncias. Deus não quer curar só fisicamente. Deus pode curar só fisicamente? Pode. Mas não é isso a vontade do Senhor. Não é essa. O propósito de Deus não é esse. O propósito do Senhor é curar fisicamente, tirar o tumor, curar o câncer, curar o estômago, curar o sangue, curar os ossos. Deus quer tudo isso. Mas acima de tudo, que você seja curado e você tenha um compromisso com Ele, sabe para quê? Para que a doença não volte nunca mais, a enfermidade não volte nunca mais. E que você seja agora, a partir de agora, uma referência de testemunho. Quando as pessoas pensarem em cura divina, lembra de você. E aquele irmão, aquela irmã, já tem experiência de cura divina com Cristo. Vou lá conversar com ele, vou conversar com ela. Então, cura e oração, Jesus frequentemente curava enfermos em resposta à fé. Isso você vai ver em Marcos capítulo 5, versículo 34, em Mateus capítulo 9, versículo 29, e Tiago, ele ecoa esse padrão, apontando para o papel da oração e da intercessão. Então, Tiago está reforçando o que Jesus fazia. Agora, Tiago está dizendo, e assim como Jesus curou pessoas em que as pessoas demonstravam fé em Cristo, e Jesus respondia àquela fé com cura divina e salvação. Jesus, certa vez, curou 10 leprosos. E leproso, naquela época, era condenado à morte. Tinha que ficar num vale separado, longe dos filhos, da esposa, longe de todos os seres, todas as pessoas, todos os seres humanos. Não podia conviver. Ficava lá isolado, porque a doença era contagiosa. Mais de 10 leprosos resolveram pedir ajuda a Jesus e gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus curou os 10. Os 10 foram, mas um se lembrou: peraí, eu fui curado, eu vou voltar lá para agradecer a Jesus Cristo. E aquele samaritano, tá, que era até uma pessoa
desprezado da sociedade. O judeu não desprezava o samaritano porque samaritano era quem tinha nascido em Samaria, que era a capital do pecado, a capital da idolatria, a capital do espiritismo. Mas aquele homem foi curado por Jesus e ele humildemente chegou lá e falou: Jesus, eu voltei para agradecer. E Jesus pergunta: mas eu curei 10, só tem um que voltou? Só você? Então tudo bem. Então, além de ser curado, você vai receber a salvação da sua alma. Então, a prática de ungir com óleo também é mencionada em Marcos capítulo 6, versículo 13, onde os discípulos ungiam enfermos e oravam por sua cura. Então lá com Jesus, a presença de Jesus, com Jesus presente ainda na terra, os discípulos faziam isso por ordem de Jesus. Jesus mandava fazer. E Jesus confirmava a oração e as pessoas eram curadas em nome de Jesus. E no versículo seguinte, Tiago 5,16, Tiago ele expande a ideia de oração comunitária, mostrando que confessar pecados e orar uns pelos outros é parte integral da vida cristã. É parte integral. Porque às vezes você quando conversa, você quando confessa, aí o outro irmão espiritual, a outra irmã, ela tem uma palavra que vai trazer aquela paz no seu coração. Eu estou falando que é com pessoas espirituais. Não é qualquer pessoa, não. Pessoas espirituais. Mulheres de Deus e homens de Deus. Você conversa, você sai, que a conversa não sai dali, fica naquele ambiente ali, você sabe que ninguém vai sair depois no púlpito com o microfone revelando a sua vida, não. Isso é muito feio. Tem casos assim que eu já vi acontecer. No microfone falando de particularidade que não convém. Não deve acontecer isso. Isso é antibíblico. Antibíblico. Então, essas coisas, esse versículo destaca a união entre o físico e o espiritual. Destaca que a enfermidade é uma realidade, mas Deus convida os crentes a buscar a sua intervenção, demonstrando dependência e fé. Ele também nos lembra que a cura pode ser física ou espiritual e apontando sempre para a soberania de Deus, que tem prazer de responder às orações conforme a vontade dele. Então esse versículo é uma chamada à fé prática. Precisamos praticar a oração de cura divina, para que a cura divina seja algo que aconteça de verdade. E dentro do seio da igreja, para fortalecer a igreja e mostrar que a igreja depende de Deus. E Deus honra a fé da igreja. E Ele nos lembra que a oração é poderosa e eficaz e que a igreja é um lugar de cuidado mútuo e que em todas as coisas devemos buscar a intervenção e a vontade do Senhor Jesus Cristo. Já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se no canal, curta, compartilha. Vamos fazer uma oração de gratidão pela cura divina. Vou orar pela cura divina dos nossos colaboradores, para você que é inscrito, para você que tem nos acompanhado, para você que tem colaborado, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Vou orar por você agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho à Tua presença com o coração cheio de gratidão e louvor, reconhecendo Tua bondade e Tua fidelidade em todas as coisas, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela cura divina que concedeste aos meus colaboradores. Eu te louvo, Senhor, por Tua mão poderosa que restaurou as suas forças e renovou as suas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos garante que Tu és o Deus que sara, que ouve nossas orações e age com misericórdia em favor daqueles que confiam em Ti. Agradeço, meu Deus, por usares os meios que quiseres, seja a medicina, as orações
ou o teu poder sobrenatural para trazer cura e restauração, meu Senhor. Ó Pai querido, te agradeço também por fortalecer cada um deles durante o processo de recuperação, sustentando-os com a tua presença e a tua paz. Que essa experiência de cura seja um testemunho vivo do teu amor e poder em suas vidas, fortalecendo a fé e a gratidão em seus corações, meu Senhor. Ó Pai, eu te peço que continues a abençoar a vida de cada um dos meus colaboradores, dando-lhes saúde, sabedoria e força para seguirem suas jornadas. E que eles possam reconhecer a tua presença em cada dia e caminhar confiando na tua provisão e no teu cuidado. Em nome de Jesus, aquele que cura e restaura, eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Não se esqueça, Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também.